Que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Pastor José de Ribamar dos Santos Silva, sou irmão em Cristo da Assembleia de Deus. Glória ao nome de Jesus. Aqui para mais um vídeo trazendo uma palavra dos céus para abençoar a sua vida nesta oportunidade, neste domingo, dia 31 de março de 2024. Eu quero falar com vocês nessa oportunidade uma palavra de Deus em poucos minutos que vai mudar a sua história para sempre se você assimilar o que eu vou te dizer. Eu vou te dar hoje 4 chaves de edificação pessoal que vai te mostrar como é possível viver as promessas de Deus escritas, viver a espiritualidade que a Bíblia revela que é possível nós atingirmos, viver uma vida marcada por ações sobrenaturais, ver Deus te usar para curar, para revelar, para profetizar, você se sentir muito forte espiritualmente, curar as doenças emocionais, psicossomáticas, depressão, ver a autocura de doenças físicas. Tudo isso é possível se você assimilar o que eu vou te falar neste vídeo. Eu vou te dar 4 chaves de edificação pessoal. A última delas é a mais poderosa. Então fique comigo até o final desse vídeo que a sua vida vai ser edificada. Você vai aprender o segredo revelado na Bíblia, evidente, para uma vida, uma caminhada poderosa em Deus, nos moldes, dentro do propósito de Deus, dentro do princípio bíblico, do projeto que lá está escrito e que às vezes não é ensinado por quase ninguém. Mas eu venho aqui da parte do Senhor para te explicar sobre esse assunto tão importante para nossas vidas, para nossa caminhada em Deus. Pastor, quais são essas 4 chaves de edificação? Eu quero saber, eu quero passar a praticar, eu quero mudar a minha vida, mudar a minha história. Então veja bem, quais são elas? Em primeiro lugar, a primeira chave de edificação que eu quero mostrar para você é a palavra de Deus. É uma chave poderosa, é um código. Pastor, mas a palavra de Deus já tenho. Para aí, é a forma correta de você lidar com a palavra. O Salmo 1 diz que nós precisamos ter a palavra o tempo todo na nossa mente, dentro de nós, pensar nela dia e noite. Dia e noite. O Salmo 1 fala sobre isso, sobre os benefícios que teremos se isto fizermos. Aí você vai para Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, explica sobre o poder que há em saber a Bíblia e colocá-la em prática, vai nos tornar perfeito para toda boa obra. Então vejamos, pastor, como é que eu faço então? Nós devemos expor a nossa mente, o nosso cérebro, a nossa vida intensificadamente, de forma massiva sobre a palavra. Como fazer isso? Por exemplo, se você não consegue ser um bom leitor, não é um bom leitor, pegue a Bíblia em áudio, coloque o livro de Judas, por exemplo, um livro pequeno. E ouça esse livro, que é só um capítulo, por 10, 20 vezes, sucessivamente, um dia após o outro, por uma semana. O que vai acontecer? Esse conteúdo vai ficar dentro de você, na sua mente. É automático isso. E aí você vai fazendo isso dia após dia, mês após mês. Ao longo de 3 meses, você terá um conteúdo abundante da palavra de Deus dentro de você, de tal forma que a sua mente estará ocupada com a palavra. A maioria das suas palavras, aquilo que você falar, será tirado do que você já assimilou da palavra de Deus. E se não bastar ter esse controle mental, essa absorção pelo cérebro, também o poder, a vida de Deus está na palavra. Isso vai radicalizar, vai mudar, vai revolucionar a sua espiritualidade. É o pão vivo que desceu do céu, como disse Jesus em Mateus 4 e versículos 4. Glória a Deus, é o pão. Então, quanto mais ele estiver dentro de você, da sua mente, anexada ao teu espírito humano, você será revolucionado, será edificado, potencializado. A principal área onde o diabo ataca o ser humano é na mente, nos pensamentos. Então, se ocupa a minha mente intensificadamente com a palavra de Deus, eu massifico a minha mente, a minha psique, com a palavra, expondo-me hora após hora, dia após dia, certamente isso vai revolucionar a minha vida.
Em segundo lugar, eu estou falando de forma objetiva, sintética, para não ficar longo aqui o vídeo, mas eu creio que é o suficiente. Cada código que eu estou passando é o suficiente para a sua vida ser marcada. Em segundo lugar, a segunda chave é a adoração pessoal. Eu estou falando sobre 4 chaves de edificação pessoal que eu devo usar, você deve usar, para edificar a nossa vida, aperfeiçoar, construir, porque a palavra edificar significa uma construção dos fundamentos ao acabamento pleno. E então essa edificação é a nossa vida, a nossa essência, a nossa existência. Esse edificar, com base na palavra de Deus, será do espírito, alma e corpo, todo o nosso ser que pertence a Deus. E Deus, Ele nos quer por completo, Ele trabalha todo o nosso ser para sermos a expressa imagem do seu Filho, porque o modelo a ser atingido é o próprio Jesus. Ele é o aferidor de medida. Ele é a vida que agrada a Deus. Ele vem mostrar isso, retratar isso para nós. E quando nós lemos a Bíblia em vários textos, mostra que nós precisamos chegar à estatura de Cristo, à fase adulta, à maturidade na vida com o Pai, que, como já falei, cujo modelo é Jesus. E como fazer isso? Eu estou mostrando a vocês o caminho. Ah, pastor, agora então eu começo a entender porque tem pessoas que estão há 20, 30, 40 anos na fé, na vida cristã, e elas ainda parecem meninos espirituais, parecem apenas meros religiosos. Ah, então é isso. Você está pegando, então. Você está no caminho. Eu estou te mostrando uma palavra, estou te dando 4 códigos, 4 chaves que pode revolucionar a sua vida em poucos meses. Você que está começando agora na vida cristã, você que já está há muito tempo, você está cansado com a mesmice, com a ineficácia, com as derrotas, com a inoperância, com a trajetória de fracasso, apesar de estar dentro de uma igreja. Pegue esses códigos que eu estou passando para você, que a sua vida vai mudar para sempre. Em segundo lugar, a adoração pessoal. O que é adoração pessoal? Quando eu entendo que Deus me salvou com 2 propósitos, servir e adorar. Servir e adorar. Servir é me dedicar a Ele, trabalhar para Ele. Adorar é o que eu falo para Ele, que eu expresso para Ele. É a minha própria vida no altar como um sacrifício de adoração. Mas eu estou falando principalmente de expressão, de palavras, de verbalizar. Então, a adoração pessoal é quando eu tiro momentos, vou para dentro do meu quarto, dentro do templo, no meio da floresta, em cima do monte, e eu então ergo as minhas mãos diante do trono de Deus, diante da presença do Altíssimo, e começo a adorá-lo com as minhas palavras. A minha adoração pessoal é o que eu sinto por Ele, é o que eu acho que Ele é a minha satisfação por tê-lo, por andar com Ele. Aleluia! Então serão as suas palavras. Nós temos uma inspiração para isso, lendo os Salmos, onde vemos os salmistas fazendo isso. Tem algumas canções, alguns cantores que são adoradores, que cantam músicas de adoração, alguns nomes, como estou inserido, outros, é uma inspiração, mas nada substitui a nossa adoração pessoal, aquilo que você mesmo vai levantar as mãos e vai dizer para Deus: eu te amo, o Senhor é maravilhoso. Fale em forma de palavra, fale em forma de canção. Jesus, Jesus, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, eu te abraço. Enfim, a adoração pessoal é uma chave poderosíssima que vai te levar a uma intimidade muito grande com Deus. Porque na adoração você não está pedindo nada, você está apenas se relacionando. Você está apenas mostrando o seu amor por Ele, seu interesse por Ele. Aleluia, aleluia. Você está se tornando cada vez mais próximo e mais íntimo. Você está conquistando o coração dele. Isso vai alterar extremamente a tua espiritualidade. E quanto mais tempo você conseguir ficar fazendo isso, eu aconselho que seja pelo menos 1 hora, dia após dia, isso vai revolucionar a sua história em pouco tempo. Em poucos meses a sua vida não será mais a mesma. O seu nível de intimidade, de ouvir a voz de Deus, de sentir Deus, vai aumentar absurdamente. Aleluia! Eu estou falando para vocês de experiências pessoais, são coisas que eu pratico. E aqueles que me conhecem sabem como misericordiosamente Deus tem nos usado para abençoar vidas, para ganhar vidas, para manifestar o sobrenatural de sinais, de milagres, de curas, de batismos com o Espírito Santo, autoridade para ministrar libertação, cura interior. E esses mantos, essas autoridades, esses dons, essas manifestações sobrenaturais, elas não vêm por acaso. É exatamente por consequência da edificação pessoal.
E quanto mais eu me edificar, quanto mais eu me construir em Deus, mais esses moveres se tornarão mais fortes. Bendito seja o Senhor. Em terceiro lugar, a terceira poderosa chave de edificação pessoal que eu quero apresentar para vocês aqui, que pode mudar a sua vida para sempre, é a chave do jejum. O código do jejum é muito poderoso. Aqui na internet você tem um monte de conteúdo sobre isso. Eu indico Luciano Subirá, pastora Valmice Milhome, que passam conteúdos maravilhosos. O jejum é uma chave poderosíssima. Eu falei ontem com alguns queridos irmãos quando orávamos no monte. A única forma de nós conseguirmos mortificar nossa carne, adormecê-la pelo menos, para não sermos tão bombardeados pela vontade de pecar, a única forma é o jejum. As outras chaves que eu mencionei são importantíssimas, têm seus objetivos, mas só o jejum faz a minha carne se mortificar. É o principal objetivo do jejum, amortecer a minha natureza humana pecaminosa, crucificá-la na cruz, subjugá-la. Bendito seja Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, ele fala: uma coisa eu, Paulo, faço, para não acontecer de depois de ter pregado a muitos, eu mesmo seja reprovado no final. Eu subjugo a minha carne à servidão. Quer dizer, eu forço a minha carne a jejumar. Eu forço a minha carne a fazer as coisas de Deus, a orar, para que eu possa, então, ser violento contra ela e ela não me derrotar. Seja violento contra a sua natureza humana pecaminosa. Ela nunca vai se submeter facilmente à vontade de Deus, segundo o que está escrito em muitos textos. E o principal deles em Romanos capítulo 8, versículo 6 ao 8, lá diz que a carne é inimiga de Deus, é maligna, e é impossível agradar a Deus sendo dominado pela natureza humana carnal, pecaminosa e animal. Eu preciso massificá-la, crucificá-la, esmagá-la, moê-la através de intensos jejuns. Através de intensos jejuns, o jejum precisa ser uma cultura na nossa vida, meus irmãos. Algo que a gente faça com frequência, pelo menos uma vez por semana, eu oriento que seja feito. E que haja um treinar do organismo humano, haja um treinar, porque é evidente que você não vai fazer um jejum longo de uma vez, de uma hora para outra, se você nunca fez um mais curto. Mas é necessário que comece, indo até meio-dia, depois o dia inteiro, depois passa para um dia, 2 dias, até que você então consiga desenvolver essa habilidade para fazer muitos dias, como hoje eu consigo fazer, e muitas outras pessoas conseguem. E vamos desfrutar dos muitos benefícios do jejum. Com a mortificação da natureza pecaminosa, com o eu humano, você automaticamente vai ter um salto muito grande na sua intimidade com Deus, na liberação do sobrenatural, na manifestação da presença e da glória, na liberdade do Espírito Santo agir sobre você. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Vá por mim. E se você está vendo esse vídeo, você já é uma pessoa que tem experiência com jejum, você viveu coisas novas, quando você tirou um dia para jejumar e você viu coisas acontecer que normalmente não acontecia, você se sentiu mais próximo de Deus, sentiu mais o poder do Espírito, então você já sabe um pouco, já entende o que eu estou dizendo. Bendito seja o nome do Senhor. Em quarto e último lugar, para nós concluirmos esse vídeo, que eu creio está abençoando a sua vida. Em quarto e último lugar, a quarta poderosa chave é a oração. A oração em todas as suas dimensões. Oração mental, que é quando você ora com a sua mente, apenas não fala palavras. A oração inteligente, que é a oração na sua razão, na sua percepção humana, isto é, na linguagem de português, enfim, se você fala português. É a oração, então, com a sua razão, com a sua percepção. Todas essas formas de oração são muito poderosas, mas a mais poderosa delas, a mais edificante, a que vai realmente revolucionar as nossas vidas, é o que a Bíblia chama de oração do Espírito, oração da graça, oração em línguas, que é uma linguagem de oração, que nós recebemos ao sermos batizados com o Espírito Santo. Há um falar de uma linguagem. Na verdade, existe pelo menos 4 manifestações das línguas. As línguas de nações, que foi o que eles falaram em Atos 12, mas também tem as línguas espirituais, que foram faladas também por eles, principalmente o apóstolo Paulo explica muito isso em Coríntios 14, quando ele fala sobre as línguas de oração, e ele fala que quem ora em língua edifica a si mesmo.
E ali já está uma explicação que não é um texto falando sobre línguas de nação, português, inglês ou espanhol, porque o fato de eu saber falar inglês, etc., não vai me edificar espiritualmente. E lá está falando sobre um crescimento espiritual para quem ora em língua, está em Coríntios 14. Então, linguagem de oração, ela diz que ninguém o entende, apenas Deus. Então, não é língua da terra, pessoas da terra teriam intérpretes, teria pessoas que entendessem. Ali fala das línguas espirituais de oração, que é a principal razão pela qual vem o batismo com o Espírito Santo, para ativar essas línguas, que vai permitir você, então, praticar isso, começar nessa prática tão maravilhosa, da vida de oração em línguas, que pode revolucionar a sua história para sempre. Eu que o diga, depois que tive o conhecimento desse código tão poderoso, dessa chave tão gloriosa. Aleluia. Eu vou fazer depois um vídeo aqui só falando sobre a oração em línguas. Você vai ficar maravilhado com o conteúdo que a gente vai trazer. Mas eu posso afirmar para vocês que duas coisas principais. É um dom que traz revelação, que faz ter muita revelação espiritual e revelação da palavra. Sua mente, seu entendimento aumenta muito, porque você vai estar se edificando. E o edificar ali é construir a espiritualidade de Cristo em nós. A mente de Jesus vai estar sendo formada. 1 Coríntios 2, versículos 13 a 16, diz que o homem espiritual tem a mente de Cristo e entende as coisas de Deus. Então, você passa a entender melhor as Escrituras. Bendito seja Deus. E a segunda poderosa chave, o benefício que vem, que eu quero mostrar aqui para vocês, é que a sua fé fica muito forte. A sua fé vai ficando poderosa. E o que nós precisamos para ter sucesso na vida com Deus? Fé. Se eu tenho fé, Jesus disse que eu posso ver a glória se manifestar. Tudo é possível ao que crer, disse Jesus. Então, se eu potencializo a minha fé, se essa chave da oração em língua vai aumentar a minha fé, as minhas vitórias, por consequência, serão mais volumosas e frequentes e abundantes. Aleluia! Então está aí o método de Deus, o modelo de Deus, o plano de Deus, para mim e para você, de forma simples e clara nas Escrituras. Tão pouco ensinado da forma que eu estou ensinando aqui, mas é esta forma que Deus quer que seja ensinado, porque se nós seguirmos isso, nós aceitarmos a fé, né? De repente você está começando agora na vida cristã, e você já entrar praticando essas coisas que eu estou te falando, você terá um salto revolucionário. Talvez daqui 6 meses você vai estar mais aperfeiçoado do que alguém que está há 20 anos ou 30 anos na igreja. Porque não conhece essas coisas e não está praticando. Pastor, mas já estou há 20 anos, 30 anos e eu não conhecia essas coisas que o senhor está falando, dessa forma que o senhor está explicando. Então absorva esta palavra. Comece a colocar em prática. Eu já sou batizado há muito tempo com o Espírito Santo, pastor, mas eu não sabia que tinha que orar em línguas, não fui ensinado. Pois é a principal razão pela qual o Senhor te batizou com o Espírito Santo. Para você orar muito em línguas. Leia a sua Bíblia em Coríntios 14, versículos 13 a 17. Veja um exemplo do apóstolo Paulo. Ele diz, eu oro e canto língua mais que todos vocês de Corinto. Eu faço isso. E então percebam por que ele era tão usado, tão edificado, tão poderoso em Deus. Teve tantas experiências espantosas de arrebatamentos, revelação, né, da metade da Bíblia, do Novo Testamento, foi ele que escreveu. Ele se edificou acima do normal, da maioria, né? Ele seguiu os códigos. Bendito seja o nome do Senhor. Guarde essa palavra, ela vai mudar a sua vida. Compartilhe ela com alguém, se você acha que ela pode abençoar outra pessoa. Nos siga aqui no YouTube e nas demais redes sociais para receber conteúdo semelhante a este. Com frequência, vamos estar postando vídeos com frequência para abençoar, para colaborar, para cooperar, não é? Com Deus na edificação de vidas, na propagação do seu reino glorioso, na divulgação do evangelho cristocêntrico, do evangelho pleno, como nós falamos. Bendito seja o nome do Senhor. Nos siga, deixa sua curtida, ativa o sininho para receber as notificações assim que tiverem novos vídeos. Também deixe o seu comentário. Deus abençoe muito você. Eu estou orando sempre por vocês e também peço que intercedam por mim. Um abraço, que a graça e a paz do Senhor esteja com você.